teorias demográficas. Então, nós já vimos um pouco sobre a população mundial, e agora vamos entender como que esses dados que são oriundos da demografia são trabalhados através das diferenças entre as teorias demográficas. Então, como eu já estava falando na aula anterior, o Brasil está no chamado bônus demográfico, né? E aí, então, a gente mostra aqui as transições demográficas, vamos ver passo a passo. Os países tendem a transitar de altas para baixas de natalidade e mortalidade, atravessando quatro fases distintas do crescimento vegetativo, ao longo do seu desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, na transição, né, então passa ali, né, daquela fase em que está nascendo muita gente e morrendo muita gente, até chegar, né, na fase em que começa a morrer pouca gente e nascer pouca gente. Então, são divididos em 4 fases. A primeira fase é a pré-transição ou primitiva, que é um baixo crescimento vegetativo, com altas taxas de natalidade e mortalidade. Por que o crescimento vegetativo é baixo? Porque os 2 fatores aqui são altos, havendo uma proeminência para a mortalidade, né? São muito mais mortes do que nascimento. Então, o crescimento vegetativo vai ser quase nulo, né? A população mundial ela vai começar a crescer no século XX, né? No século XX que vai dar um salto do crescimento da população mundial. Até então, o crescimento vegetativo era bastante pequeno, porque nós tínhamos alta taxa de natalidade, mas uma alta taxa de mortalidade. Segunda fase, a transição da mortalidade. Explosão demográfica. Então, o que vai haver? Um alto crescimento vegetativo. Por quê? Alta taxa de natalidade e brusca queda na taxa de mortalidade. Então, essa fase aqui é de transição que vai causar um problema, porque vai haver um boom demográfico. Vão começar, as pessoas vão continuar tendo muitos filhos e aí vão começar a viver mais. Então, vai haver o quê? Uma explosão demográfica. Terceira fase, transição da natalidade, desaceleração do crescimento. Então, brusca queda na taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Então, então aqui nós temos no 2, as pessoas começam a viver mais. E aqui no 3, as pessoas passam a nascer menos. Então, aqui vai haver um grande crescimento demográfico, exatamente. Por quê? Porque mudou apenas a mortalidade e as pessoas continuaram nascendo muito. Aqui, então, nós vamos ter uma brusca queda na taxa de natalidade, então, o que vai aí já pareando aí com as taxas de mortalidade, né? A gente começa a ter expectativa de vida alta, né, com a baixa taxa de mortalidade, né, e diminuindo a natalidade, o que freia esse boom demográfico aqui da segunda fase. E a quarta fase é a pós-transição, né? Vamos ter fase de transição até chegar à pós-transição, onde há uma estabilização. O Brasil está aqui, nessa fase aqui, né? Caminhando para a fase de transição, onde a gente passa a ter baixa taxa de natalidade e mortalidade. Por que eu falo que o Brasil está passando ainda? Porque, apesar de ter caído bastante a taxa de natalidade, não se compara à de países desenvolvidos, como os países europeus, né? Então, a tendência é que caia ainda mais a nossa taxa de natalidade, aproximando-se dos países europeus, de média de um filho, e aumente ainda mais a expectativa de vida, se Deus quiser, né? Aumenta a expectativa de vida do povo brasileiro, com melhoras aí na qualidade de vida do povo brasileiro, diminuição da desigualdade social, né? Para que as pessoas tenham acesso à higiene né? E à saúde, né? Que a saúde pública possa melhorar né? Então, se nós estamos tendo um aumento da taxa da expectativa de vida, mesmo com as condições que o Brasil enfrenta, imagina se tivesse, né, as condições melhores, né?
né? E vamos tirar da cabeça aquela ideia do nosso presidente de que o brasileiro vive porque ele precisa ser pesquisado pela NASA, que o cara mergulha nos esgotos e não pega nada, né? Não é por isso que o brasileiro vive, né? A gente precisa, o brasileiro precisa sim ter acesso ao que todo mundo tem direito, que é qualidade de vida, boa alimentação, bom emprego, qualidade de emprego, né? Como qualquer outro ser humano. As teorias demográficas aqui, nós temos a de Matos, a neomatosiana e a reformista. Então, qual que é a diferença delas, né? De Matos, ele vai comparar, né, o crescimento. Ele vai dizer que o crescimento da população é numa escala geométrica e o crescimento da produção de alimentos é numa escala aritmética. O que é geométrica e aritmética? Aritmética é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geométrica é 1, 2, 4, 8, 16, 30, vai dobrando, né? Então, se você tem o crescimento da população numa escala geométrica e o crescimento da produção de alimentos numa escala aritmética, é lógico que você vai ter um problema lá na frente. E aí, para Matos, qual que era a solução? O controle da natalidade a partir do celibato e da abstinência sexual da população. Então, uma medida radical, né? No caso, né, não seria nem, ele não propõe nem, assim, métodos anticoncepcionais, mas o celibato, né? Porque lá no século XIX ainda a gente não tinha, né, esse acesso, né, a essas medidas anticonceptivas. Então ele propunha celibato mesmo, né? Ó, abstinência, nada de. Então, e abstinência até no casamento, né? Já pensou? A neomatusiana pós Primeira Guerra Mundial, né? Então foi uma releitura do pensamento matusiano. Elevado crescimento demográfico pode agravar a pobreza dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos. Então, aqui existe uma divergência com a reformista ou a anti-neomatusiana. Por quê? Basicamente o seguinte, a neomatusiana vai dizer que o crescimento da população que vai gerar pobreza. A reformista vai falar que não, que é a pobreza que faz com que a população cresça, né? Dentro daquela ideia que eu falei anteriormente para vocês. A pessoa pobre, ela não tem acesso à educação, não tendo acesso à educação, ela não tem acesso aos meios anticonceptíveis e não tem acesso ao planejamento familiar. Então, dessa forma que a reformista anti-neomatusiana questiona a matusiana. Então, é bem claro a diferença entre uma e outra. Uma vai dizer, a neomatusiana vai dizer, a população crescendo vai fazer com que mais pessoas fiquem pobres, né? E a reformista vai dizer que a falta de acesso à educação e ao aumento da pobreza vai fazer com que essas pessoas tenham mais filhos, porque elas não têm acesso ao planejamento familiar. Então, vamos só ler aqui para identificar isso. Então, a neomatusiana, elevado crescimento demográfico pode agravar a pobreza dos países, e a solução seria controle oficial da natalidade a partir de políticas públicas de estímulo ao planejamento familiar e a difusão dos métodos contraceptivos na sociedade, né? Qual que é a diferença dessa aqui para a matusiana? É que aqui não tinha acesso a essas coisas que nós temos aqui, né? Já no século XX, né? Não tinha métodos anticonceptivos, então ele propunha o celibato. E aqui ele propõe, né, o controle do Estado. E aí nós temos exemplos de sociedade que tem o controle estatal, que, por exemplo, é a sociedade chinesa, onde tem a política do filho único, que gera um problema imenso, né? Tanto, né, naquela ordem de envelhecimento da população, né, diminuição da população jovem e aumento da população idosa, como também um problema de gênero, por uma questão cultural. Na China, quando se casa, a mulher passa a pertencer à família do marido,
Então, por exemplo, se um casal teve apenas uma mulher, uma filha mulher, né, eles estão fadados a, na velhice, ficarem sozinhos, né, sem ninguém para cuidar deles. Então, aí lá as pessoas optam por ter um filho do sexo masculino. E aí gera esse problema, porque você passa a ter mais homens na sociedade do que mulheres. Aqui, então, a reformista, o subdesenvolvimento dos países pode determinar o elevado crescimento da população. A reforma, então, o que seria a solução? Reformas de base promovendo melhoria das condições de educação e distribuição de renda. É o que eu falei para vocês, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas para que as pessoas possam fazer esse planejamento familiar. Então, Beleza. oi. A China se encaixa na teoria reformista ou na Não, a malthusiana? China na neomatusiana, né? Porque existe um controle do Estado aí, né? O Estado que vai controlar, né? A gente vê aqui, ó, o controle oficial da natalidade a partir de políticas públicas de estímulo ao planejamento familiar. No caso chinês, que é uma ditadura, né? É proibição mesmo, não é estimular a pessoa a não ter, mas é proibir mesmo a pessoa de ter mais filhos. Não sei se vocês já viram um filme chamado Segunda, parece que Onde está a segunda? Onde está a segunda? Exatamente, é um filme que mostra no futuro, né? No começo do filme ele já fala lá dos problemas de alimentação, né? E aí eu até me fugiu da memória, e parece que não tem quantas filhas? 7? São 7 meninas? Vocês lembram? Quem assistiu lembra aí? São 7? São 7, né? Porque dá a semana inteira, né? E aí eles ficavam escondidos exatamente porque havia uma proibição do Estado, né, de as pessoas terem muitos filhos. Então, é isso. Mais alguma dúvida? E é por isso que o Estado não pode ter controle sobre esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a gente tem que prender a essa frase aqui, né? Estímulo, né? E é por isso que a gente concorda, então, né, Vitor, que a melhor teoria é a reformista, né?